Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma aula de física, onde na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de calorimetria, tá? Na aula anterior, a gente tinha iniciado aí a parte dos cálculos, né? Viu ali as fórmulas e a gente está focando mais nesse momento o conceito de calorimetria, para que a gente consiga sanar as dificuldades, e iniciamos ali os cálculos de calor sensível. Lembrando que calor sensível é mudança de temperatura e calor latente é mudança de estado físico, ou seja, o corpo ele se transforma do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ok? Então, em cima disso, eu deixei para vocês, se eu não me engano, duas questões, tá? Onde a primeira questão ela dependia aí desse quadrinho aí que eu vou ler aqui, né? Nesse quadrinho aí, nesse quadro aí diz o seguinte, ó, no primeiro aí: não dá para trabalhar nesse calor. No segundo: sair na rua debaixo desse sol é coisa de louco. A água acaba e o governo não faz nada. E no último, apenas uma leitura de imagem, que no caso aqui seria uma pessoa num ambiente muito seco, digamos o sertão, né? Onde nós vemos aqui carcaça de animal, árvores mortas ou sem nenhuma folhagem, o solo todo rachado, uma pessoa aqui carregando água, mas assoviando, né? Mostrando ali que, independente ali das dificuldades, a pessoa está vivendo sua vida, tentando ser feliz da melhor forma, né? Então, em cima disso, temos aí a primeira questão que diz o seguinte: ó, é comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? A gente viu o significado de calor. Calor não é a sensação térmica. Calor não quer dizer, não diz respeito, né, à temperatura do ambiente alta ou baixa. Calor é simplesmente a energia de um corpo passando para um outro corpo. A gente fala que é a energia térmica em trânsito, em movimento. Então, o emprego da palavra calor no cotidiano, nessas imagens que nós vimos agora, a gente fala, né, no nosso dia a dia, mas é de forma errônea, porque calor não significa isso, tá? Então, nas alternativas aqui, a alternativa correta vai ser a letra E. O emprego da palavra calor não está correto, pois calor é energia térmica em trânsito. Trânsito significa movimento, tá certo? Então, calor significa energia térmica em movimento, ok? Vamos para a segunda questão, que eu já deixei ali marcada. A alternativa correta para nós vai ser a letra D. Um corpo de 500 gramas se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível. Veja que o enunciado já deixa bem claro aqui que é calor sensível. Daí eu já chamo a atenção aqui para a fórmula de calor sensível e a gente procurar os dados do enunciado em cima da fórmula. O interessante é que quando a gente trabalha num assunto que envolve fórmulas, é a gente, na hora de separar os dados, sair jogando aqui as letras da fórmula e procurando o que tem no enunciado. Vai facilitar. Quer ver? Eu vou parar a leitura. Eu vou voltar a leitura e vou começar a separar os dados. Vê. Um corpo de 500 gramas. 500 gramas é o quê? Não é a massa? Então eu já separo. Ó. Massa 500 gramas. Está aqui, ó, as letras da fórmula. Que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Opa, a temperatura inicial é 25. Vamos procurar a temperatura final? Cadê? Aqui, ó. Atingindo a temperatura de 30 graus Celsius ao final. Aqui, ó. A temperatura final é 30 e a inicial é 25. De 25 para 30, aumentou quanto? 5.
5 é a nossa variação de temperatura. E 5.000 calorias? Está aqui, ó. Recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias. 5.000 calorias foi o que o corpo recebeu. Veja que ele recebeu, né? Ele recebe. Se ele recebeu essa quantidade de calorias, é positivo. E voltando à temperatura, 5, porque era 25 e agora passou a ser 5, ok? Está faltando só esse C aqui, ó, que é o calor específico, que provavelmente é o que vai pedir. Tá aqui, ó. Determine o calor específico desse corpo. A gente quer o calor específico, ou, né, que é referente ao calor sensível. Então, agora eu pego esses dados, substituo na fórmula, que é 5.000, M é 500, C é o que a gente quer descobrir, e ΔT é 5, porque a variação de temperatura era 25, aumentou para 30. O que nós queremos é essa diferença, ok? Então, nós podemos multiplicar aqui, ó, 500 vezes 5, dá 2.500C. 2.500C está multiplicando, passa dividindo. Lembrando que o que está junto da letra vem sempre para a parte de baixo, ok? Nós podemos cortar aqui, ó, esses zeros, né? 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima. Sobra 50 dividido por 25, que corresponde a 2. Então, calor específico é 2 calorias por gramas grau Celsius, ok? Então, independente do que o enunciado peça para que a gente calcule, é só separar os dados. Agora, lógico, o problema é qual a fórmula utilizar. Então, calor sensível, está aqui a fórmula de calor sensível, ok? Vamos para o próximo. Lembrando que no exercício anterior eu passei 2 questões. Então, eu estou acrescentando para vocês um exemplo, tá certo? Para a gente continuar nisso, porque eu sei que surgem muitas dificuldades, muitos problemas, né? Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, vai dizer o seguinte, ó, um corpo de 10 quilogramas, né, um corpo de 10 quilogramas precisa receber 2.500 calorias de calor sensível para ter sua temperatura variada em 10 graus Celsius. Determine sua capacidade térmica. Veja, está falando que é calor sensível. Ok. Eu poderia separar a fórmula de calor sensível. Mas o enunciado está pedindo a capacidade térmica. E aí eu preciso lembrar qual é a fórmula de capacidade térmica. Ou melhor, quais são as fórmulas? Porque são 2. Eu tenho 2 fórmulas para calcular a capacidade térmica. Essa que envolve massa e o calor específico. E essa que envolve calorias e variação de temperatura. Qual das duas eu vou usar? Vamos separar os dados e a gente vê qual das duas dá para usar. Ou se de repente dá para usar as duas, eu escolho aquela que eu achar mais fácil, tá bom? Então vamos separar os dados. Então o enunciado diz aqui, ó, 10 kg é a massa, 10 kg. 2.500 calorias são as calorias. Ele recebeu essas calorias, portanto é positivo. Se ele tivesse perdido, cedido, aqui seria negativo, ok? Vamos ver o que é que tem mais. Variação de temperatura, 10 graus Celsius, ok? Já é a variação, o enunciado falou aqui, ó. Cadê? Sensível para ter sua temperatura variada, tá vendo? Variação aqui, ó. Então já é o ΔT. Agora o enunciado não falou no calor específico, não tem calor específico. Se nós não temos o calor específico, essa fórmula aqui já não dá para usar, porque seria massa vezes o calor específico, não dá para usar. Então, nós só conseguimos encontrar nessa daqui, ó. Mais uma observação, então, para a gente utilizar a massa que está em quilograma, a gente tem que transformar em gramas. Então, a gente multiplica por 1.000. Então, 10 quilogramas vezes 1.000 dá 10.000 gramas. Mas nós não vamos utilizar no cálculo, não, porque nós não temos o calor específico. Então, a gente vai utilizar a segunda fórmula, ok? Na segunda fórmula, a gente tem lá calorias, 2.500, e a variação de temperatura, que é 10. E aí, a gente divide 2.500 por 10, que corresponde a 250, que no caso é a letra A. Ok assim? Então, vê só, pessoal, para essa semana eu quero que a gente assista essa aula, procure tirar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, manda para mim uma pergunta, dizendo aí qual é a sua dificuldade.
se está com alguma dúvida na resolução de alguma questão que eu procuro responder, tá ok? E na próxima semana aí eu trago para vocês uma outra lista de exercícios em cima dessas questões, tá bom? Para que a gente tenha um espaço para, de repente, as pessoas que não estão com os exercícios em dia, para dar tempo aí que coloquem os exercícios em dia. Tá bom assim? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos e até mais.